Oi, galerinha, tudo bem? Olha, nas aulas anteriores, nós falamos sobre as diferenças do português falado no Brasil com o português falado em Portugal e também nos países africanos de língua portuguesa, certo? Muito bem. Agora, o nosso enfoque ele vai se dar em cima do português falado aqui no Brasil. Será que existem diferenças dentro desse português que nós falamos? Se essas diferenças existem, por que elas existem? Né? Então, essas duas questões vão nortear o nosso trabalho nesse bimestre. O nosso assunto, sendo assim, ele vai ser a variação linguística. Né? Então, quando eu penso em variação linguística, eu tenho que pensar em variar, mudar, a mudança da língua. A variação linguística, ela vai se dar basicamente, né, nessas maneiras diferentes de falar a mesma língua. Ora, nós vivemos aqui no Sudeste, nós falamos, né, diferente das pessoas que vivem no Nordeste, diferente das pessoas que vivem no Rio Grande do Sul, por exemplo. Todo mundo fala português, só que nós falamos de diferentes formas. Isso é a variação linguística, ok? A utilização de nomes, de diferentes nomes para um mesmo objeto, também é uma característica da variação linguística. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Um exemplo, a raiz mandioca, né? Mandioca, no sul por macaxeira, em outras regiões por aipim. Eu também descobri que existe o termo castelinha. Enfim, olha, para o mesmo objeto, nós temos aí diferentes nomes. Isso é um exemplo de variação, ok? Bom, então, resumindo, variações linguísticas, elas são as diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa dentro de um mesmo contexto, o mesmo significado. Esse exemplo da mandioca que eu acabei de trazer para vocês, eu acho que ilustra bem essa definiçãozinha que eu coloco aqui, né? De que são diferentes maneiras. Olha, mandioca aparece ali com 3 nomes, mas eu já citei um quarto. De se dizer a mesma coisa dentro do mesmo significado. Os 4 nomes são para a raiz, né? Ela não vai mudar em momento algum. Ele vai deixar de ser a mandioca, a raiz mandioca, em momento algum, na utilização daqueles nomes. Ok? Essas variações, né, essas mudanças que a nossa língua sofre, elas existem. E por que elas existem? Ora, elas vão ocorrer por diferentes fatores. Né? E são esses fatores que vão me dizer quais são, que tipo de variação está ocorrendo. Né? Então, aqui eu trouxe 4 para exemplificar para vocês. Então, nós temos a variação regional, nós temos a variação social, a variação situacional e a variação histórica. Então, na sequência, eu vou exemplificar cada uma dessas variações, né, cada uma delas, vou trazer um exemplo para que fique bem mais fácil de vocês assimilar, ok? Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui uma tirinha do Chico Bento. Então, o Chico Bento é um exemplo muito, muito comum de variação, né, que nós temos aí, que vocês têm fácil acesso, e que é interessante que vocês saibam. Ora, o Chico Bento é o personagem caipira, né, do Maurício de Souza. É um menino que mora numa região, uma região afastada da cidade, uma região rural, diferente dos outros personagens que vivem na cidade, e ele tem um falar diferente dos outros personagens, diferente da Mônica, diferente do Cebolinha, da Magali, né? Então, o Chico Bento é um exemplo muito claro de variação regional. Né? A maneira com que ele utiliza a língua portuguesa, ela se dá porque ele mora numa região diferente dos demais personagens e esse falar, essa utilização da língua é muito comum para os moradores do núcleo em que ele está inserido. Ok? Então, variação regional. O Chico Bento é um exemplo muito claro, né, para a gente aí de variação regional, né, a mudança de língua entre as regiões, certo?
Na sequência, nós temos a variação histórica. Esse é um exemplo muito... eu gosto de usar bastante esse exemplo em sala de aula, que eu acho que fica bem visível, né, para os alunos entenderem o que é a variação histórica. Então, vamos tomar o termo vossa mercê, que surgiu lá atrás, há, sei lá, mais de 500 anos, né? Vossa mercê. Então, o vossa mercê era utilizado, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê. Com o passar dos anos, o vossa mercê virou vós mercê, que passou a ser utilizado pelos falantes e foi. Com o passar dos anos, virou mercê, e que também, né, a utilização dos falantes, e o tempo vai passando, virou você. Muito bem. Pronome você, que é o que temos hoje, certo? Mas o pronome você, ele parou aí? Será que não ocorreu nenhuma mudança com ele até então? Sim, ocorreu. Porém, as duas formas que seguem depois do você, elas ainda não são oficiais. Então, para a gente, o que está dentro da norma culta da língua portuguesa é o pronome você. É isso que nós temos que utilizar, por exemplo, ao redigir um documento, ao redigir um texto formal, enfim, né, na utilização fala também. Porém, eu tenho que colocar aqui para vocês que nós já possuímos duas outras formas, né? Eu acho que é melhor para você. Depois de você, nós já temos a forma C, que é muito utilizada na língua falada, e a forma VC, que também é utilizada, mas no ambiente nas mensagens do WhatsApp, nas mensagens, e-mails, enfim. Porém, observe que eu deixei essas duas formas, entre aspas, que é para frisar que elas, apesar de elas serem muito utilizadas, né, tanto na língua falada quanto, né, nas situações informais aí de mensagens no ambiente virtual, elas não são oficiais. Né? Ao redigir um documento, por exemplo, em uma prova de redação, por exemplo, vocês não podem usar esses termos. Ok? Variações sociais. Nós temos, eu trouxe aqui 3 exemplos de variações sociais. Nós temos a variação entre a fala do adulto e a fala do jovem, idoso. Essas pessoas elas vão, eles vão utilizar a língua de diferentes formas, né? O adulto, o jovem, o idoso. Você, por exemplo, não vê um idoso usando gírias, falando com termos que é muito comum para os jovens de hoje. Né? Uma pessoa instruída, ela vai utilizar a língua diferente de uma pessoa sem estudo. Né? O próprio domínio, né, da instrução aqui vai definir a diferença de utilização da língua. E dos grupos sociais, quando me refiro a grupos sociais, olha aqui o exemplo que eu trago. Os surfistas, eles têm um linguajar muito característico do grupo, né, de pessoas que fazem parte ali do núcleo dos surfistas, que é diferente, por exemplo, da linguagem utilizada pelos skatistas. Então, eu trouxe esses dois grupos que eu acho que eles são bem mais fáceis de vocês perceberem, né? Que são grupos que vão utilizar a língua com termos, com linguagens próprias, né, em algumas situações bem diferentes um do outro. E, por último, a variação situacional, ou seja, aquela que diz como eu vou utilizar a língua, né, em que momento eu vou utilizar a língua portuguesa e de que forma. É a situação é que vai me dizer como eu vou utilizar a língua portuguesa. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Olha, um ambiente de trabalho, né? Por favor, gostaria que a senhora redigisse o documento. Olha, um termo formal. A pessoa, ela se dirige a outra com mais formalidade. E no outro exemplo, uma situação, uma reunião entre amigos, numa reunião, né, onde você está com alguém mais próximo. Olha, legal, adorei almoçar com você. Percebam as diferenças, né, no tratamento, na maneira em que as pessoas se dirigem umas às outras. Então, a variação situacional é isso. É a situação em que eu me encontro que vai me dizer
como eu vou utilizar a língua portuguesa, certo? Então, é importante que vocês saibam que, independente do sotaque, da região em que a pessoa se encontra, da classe social, do nível de escolaridade, do sexo, da idade, todas essas variações, elas devem ser respeitadas, né? Elas compõem o nosso grande tesouro, a nossa língua portuguesa. Então, independente, né, de que região você venha, ou de que termo você use para nomear um objeto, isso não importa. A variação, ela tem que ser respeitada. Todas as variações, né, elas estão dentro de um contexto de comunicação. E a partir do momento que eu utilizo um termo, que eu utilizo uma forma de dizer a língua portuguesa para me comunicar, e essa comunicação, ela acontece, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser levado em consideração, ok? Mas é importante que vocês saibam, né? Existem, eu acho que o exemplo de variação situacional, ele é importante ser colocado aqui, você tem que saber. Eu tenho que me portar de acordo com a situação que eu estou. Então, uma conversa de amigos, eu vou falar eu sou um amigo, eu utilizo a língua de um jeito mais informal. Mas se eu tiver uma situação, por exemplo, eu tenho que redigir uma redação, né? Uma redação literatura. Ora, a língua portuguesa que eu utilizarei ali, naquele momento de redigir, né, fazer escrever a minha redação, é a língua portuguesa que pede que eu utilize uma linguagem formal. Eu não posso dizer gírias, eu não posso escrever gírias, eu não posso colocar abreviações que eu utilizaria no ambiente virtual. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, ok? Resumindo, então, o que eu disse até agora, né, que as variações linguísticas, elas são as diferentes maneiras de utilização da língua, que dentro do nosso país, né, olha que o Brasil é um país muito grande, nós possuímos diferentes tipos de variações, que as variações elas podem ser regionais, sociais, situacionais, históricas, e que todas as variações elas devem ser respeitadas, pois elas fazem parte da cultura linguística do nosso povo. Ok? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? Nos próximos dias eu trarei outros vídeos, né, enfocando alguns assuntos mais aprofundados sobre o tema variação, mas que por hoje é só. E na nossa próxima, né, as nossas próximas investigações, elas vão se dar em cima da variação regional, mas especificamente da região Nordeste. Então, os textos, algumas discussões, elas vão acontecer em cima de materiais referentes a essa região. Tudo bem? Bom trabalho para vocês. Até lá. Um beijo.